Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pega Pega. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quinta-feira, 11 de novembro. No capítulo de hoje, depois de ser pega de surpresa com a visita de Madalena e Cristóvão em sua suíte, Sabine é colocada contra a parede pelos pais biológicos do rapaz. Indo direto ao ponto, Cristóvão avisa que está mais do que na hora deles acertarem as contas. Desesperada, Sabine pede para que então eles falem logo do que se trata, antes que ela fique ainda mais agoniada e comece a passar mal. Explicando para a mãe, Dom avisa: meus pais tomaram uma decisão quanto ao crime que você cometeu. Interrogando Aníbal na Polícia Federal, Lourenço pergunta como era a rotina do padrasto de Sandra Helena quando ele trabalhava para a família de Lígia. Afirmando que prestava serviço para os dois, mas que andava mais com a mãe de Maria Pia, o taxista é questionado se ele não notava nenhum tipo de movimentação estranha por parte de Ataíde. Ele era desembargador e circulou entre pessoas poderosas ao longo dos anos. Ele está sendo investigado num sistema de venda de sentenças. Você, por acaso, nunca recebeu nenhum dinheiro para o seu ex-chefe? Ou transportou alguém suspeito? Lembrando da conversa que teve com o pai de Maria Pia e fazendo de tudo para não prejudicar ainda mais o ex-patrão, Aníbal afirma que nunca notou nada de errado durante todo o tempo em que trabalhou com ele. Sem acreditar muito na versão que Aníbal está contando, Lourenço apresenta uma lista com nomes suspeitos e pede para que ele aponte se já esteve com algum deles juntos de Ataíde. Negando de todas as formas, o padrasto de Sandra Helena avisa: se aconteceu, eu não dei muita importância, eu nunca vi nada demais. Aprofundando o interrogatório, o namorado de Cíntia então pergunta se ele sabe de algo comprometedor de Lígia, principalmente sobre o acidente que matou Mirella. Sem poder revelar toda a verdade, Aníbal se finge de desentendido e afirma nunca ter percebido nada de errado por parte de Lígia. Quando aconteceu o acidente, eu nem trabalhava mais para o seu Ataíde e a dona Lígia nessa época. Enquanto isso, percebendo que o cerco está se fechando cada vez mais, a madame tenta pressionar Ataíde quanto à sua fuga para outro país. Colocando as cartas na mesa, Madalena desabafa e afirma que Sabine causou muito sofrimento para sua família e que, por isso, devia passar um bom tempo na cadeia. Com muita autoridade, a mãe de Dom avisa ter certeza de que a decisão deles é a de julgá-la e condená-la a pagar por tudo que fez. E surpreendendo a empresária, Cristóvão explica: o que a senhora chama de vingança, eu chamo de justiça. Seria justo que a senhora pagasse o preço por tudo que a senhora fez. A gente conversou muito e resolveu não denunciar a senhora. Desacreditando da palavra deles, Sabine questiona se o casal só está falando isso porque Dom está presenciando a conversa. E muito séria em sua decisão, Cristóvão afirma que tudo é verdade e que só está fazendo isso pelo filho. Ainda tentando ser superior, Sabine avisa mais uma vez que só fez isso por amor a Dom e que o criou com tudo de melhor que o rapaz poderia ter na vida. Irritado, Dom tenta explicar de uma vez por todas que o que Sabine fez não é correto e que não adianta ela ficar tentando justificar o próprio erro. Caindo na real e muito emocionada, a empresária tenta se redimir, avisando que não será mais um empecilho na vida de todos. Inconformado por Antônia realmente ter se afastado da delegacia, Domênico decide ir até a casa da moça cobrar satisfações. Surpreendendo a policial com sua visita, o investigador pergunta por que ela não avisou para ele que iria sair da polícia. E sem muita paciência, a namorada de Júlio deixa bem claro que quem deveria saber da história ficou sabendo, que nesse caso era o delegado Siqueira. Muito chateado, Domênico desabafa: eu sou o seu parceiro de trabalho, ou pelo menos era. Era o mínimo de consideração que eu esperava de você. Rebatendo, Antônio explica que tem muita consideração por ele, que seu afastamento é justamente para que eles se desliguem um do outro sem causar grandes dores. Notando que a mesa está cheia de compras de mercado, o investigador não consegue se controlar e acaba ofendendo Antônia. E agora, você vai se dedicar aos livros de receita esperando um cara sair da cadeia? Porque é isso que vai acontecer, o Júlio vai ser condenado.
Certa de que o namorado pegará uma pena curta, a ex-policial acaba irritando Domênico ao torcer a favor de Júlio. Muito desconfiada dos depoimentos que Aníbal tem prestado na polícia, Sandra Helena percebe que o padrasto tem ficado muito nervoso ultimamente e aproveita para perguntar se ele está devendo alguma coisa para a justiça. Fingindo não estar envolvido com nada de errado, o marido de Dulcina deixa claro que só não gosta de ter que ficar indo na polícia toda hora. E, irritado com tantos questionamentos da enteada, ele decide sair da sala e ir para o quarto. Cansada de ter que ficar se justificando para Domênico, Antônia ordena que o investigador vá embora de sua casa antes que Júlio volte e acabe flagrando ele no local. Sem conseguir sair a tempo, os dois são pegos de surpresa com a chegada do garçom. E tentando entender o que está acontecendo, o filho de Arlete questiona: "O que esse cara tá fazendo aqui, Antônia?" Enfrentando o rival, Domênico desabafa: "Eu vim pra dizer que eu acho um absurdo uma policial exemplar abandonar a carreira dela pra ficar com um marginal que vai ser condenado." Com muita calma, Júlio responde: "Só que essas escolhas não são suas. Se ela vai continuar na polícia ou não, se ela vive comigo ou não, se eu vou ser condenado ou não. As duas primeiras são escolhas dela, e a terceira é uma escolha do juiz. Agora, por favor, vá embora dessa casa." Implorando, Antônia pede para que o investigador saia de sua casa. Conversando com Eric e Luísa sobre o depoimento prestado por Aníbal, Lourenço afirma que sentiu o taxista muito aflito quando tocou no assunto do acidente de Mirella, principalmente quando mencionou o nome de Lígia. Ao afirmar que Aníbal garantiu que não trabalhava mais com a família na época do acidente, Luísa se espanta e chama o marido de Dulcina de mentiroso. "Ele te disse isso, Lourenço? É tudo mentira, que cara de pau." A Sandra Helena disse que ele pediu demissão logo depois da morte da Mirella. Certo de que o taxista tem algum envolvimento nesse caso, Lourenço então avisa que irá passar essa informação o quanto antes para Antônia investigar. Pego de surpresa com a chegada de Raquel no hotel, Douglas avisa que achou que a mãe de seu filho havia escrito a carta apenas para consolar o garoto e que não iria aparecer. Morrendo de saudades de Gabriel, Raquel pede para ver o filho e, muito emocionado, o gerente do Carioca Palace a leva até o quarto. Ao ver a mãe, Gabriel chora muito e afirma que estava com muita saudade dela. Logo pela manhã, depois de ter passado a noite ao lado do filho, Raquel surpreende Douglas ao afirmar que na próxima viagem a trabalho irá levar Gabriel com ela no cruzeiro. Na cola de Nina, Domênico comenta com o Expedito que tem notado que a investigadora manda muitas mensagens pelo celular e que sempre que faz isso, acaba saindo da delegacia em sequência. Desconfiado de que ela realmente seja a X9 que Siqueira tanto procura, Domênico decide ir atrás da policial novamente e acaba flagrando a moça conversando com Ataíde em uma rua deserta. Ficando ainda mais surpreso, o investigador presencia quando o marido de Lígia entrega um pacote para a moça. E sem perder tempo, Domênico decide fotografar toda a cena. Ao final do capítulo, finalmente conseguindo conversar a sós com Arlete, Eric pede para que a mãe de Júlio pare de enrolar e pergunta que história é essa dela afirmar que ele não conhece os direitos de Júlio. Tentando fugir mais uma vez do assunto, a ex-taxista é colocada contra a parede por Eric. "Eu não vou sair daqui enquanto você não me contar essa história." Esse foi o resumo de hoje da novela Pega Pega. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo.